Você que me assiste, eu desejo um momento de bênção na presença do Senhor. Estamos desfrutando da palavra de Deus e eu quero deixar para você uma meditação em sequência, do livro de Gênesis. Estamos falando sobre isso, sobre Gênesis, e queremos pedir a Deus que fale conosco nesse momento. Vamos orar juntos? Deus, no nome de Jesus, seja conosco, Pai Santo, e dai-nos a graça de falarmos com o Senhor e entendermos que o Senhor quer para nós. Tudo às vezes, meu Deus, parece tão confuso, parece tão complicado de se entender, mas sabemos, meu Deus, que se o Senhor falar, se o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, nós seremos abençoados. Por isso oramos, eu e essas pessoas que assistem esse vídeo, oramos pedindo ao Senhor, esteja conosco, Pai Santo, e dai-nos a Tua graça neste momento, no nome de Jesus. Amém. Assim, orei e vamos ler a palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 29. Vamos ler o versículo 18, o 20 e o 21 para entendermos um assunto muito interessante. Mas o título da mensagem eu gosto de deixar para você sempre no princípio. O título é assim: Acalme-se, Deus está no controle. Acalme-se, Deus está no controle. Talvez você está passando por um momento difícil, um momento de dúvida, e eu quero trazer para você essa palavra tranquilizadora. Fique tranquilo, tá? Deus vai falar com você e o título é Acalme-se. Deus está no controle. Então vamos ler Gênesis capítulo 29, versículo 18, que diz assim: Jacó amou Raquel. E então ele respondeu. Aqui Jacó respondeu. Ele respondeu a um pedido que o seu tio fez a ele, dizendo: você é meu parente e não pode trabalhar para mim de graça. Qual será o teu salário? Diga-me um salário que você quer ganhar, porque eu quero que você continue trabalhando comigo aqui. E aí vamos para o 18 e diz assim: Jacó amou Raquel. E então ele respondeu: eu irei trabalhar para você 7 anos por sua filha mais jovem. Esse é o versículo 18. O versículo 20 diz assim: e Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e os 7 anos pareceram para Jacó como se fosse alguns dias, por causa do seu amor por Raquel. Versículo 21 diz assim: então Jacó disse a Labão. Labão era seu tio e o pai de Raquel. Ele disse assim: dá-me minha esposa, porque meu tempo está cumprido, ou terminei já os 7 anos de trabalho, e eu quero coabitar com ela. Então Jacó dizia: eu quero assumi-la como mulher. Que interessante isso aí, né? Jacó foi fiel, Jacó fez uma proposta porque o sogro queria pagá-lo, Labão não queria que ele trabalhasse de graça. E então ele diz: sim, eu faço uma proposta então de salário. Não será um salário, mas será um prêmio. E eu vou trabalhar por este prêmio. Eu quero que o Senhor me dê a tua filha mais jovem, por estes 7 anos que eu trabalharei para ti. E Jacó trabalhou tão entusiasmado, tão empolgado, que a Bíblia diz que aqueles 7 anos passaram rápidos. A motivação dele era muita. Ele fazia tudo com muita dedicação. E o que aconteceu? Aqueles 7 anos passaram como se fosse alguns dias apenas. E a Bíblia diz: por causa do grande amor que Jacó tinha por Raquel. Bom, então ele pede ao tio que dê a ele a mulher que lhe pertencia por direito. Ele pagou por ela, ele pagou para tê-la. Mas Labão estava com um problema sério. Labão então promete a ele: tranquilo, vou dar uma grande festa, então te entregarei aquilo que te pertence. Mas o que acontece é que Labão tinha um problema sério na sua casa. Labão tinha 2 filhas. Uma era de olhos tipo mortos, olhos meigos, tranquilos, caídos, mas tinha uma outra que era, esta dos olhos caídos se chamava Lia, e a outra que era formosa no olhar, tinha aquele olhar atravessador, tinha um corpo formoso, era linda, ela se chamava Raquel, mas era mais jovem. E Labão estava com um problema.
Qual é o problema de Labão? Labão tinha por regra na cultura que a filha mais jovem não poderia casar primeiro do que a filha mais velha. E o que Labão, então, no meu entendimento, pensava é o seguinte: 7 anos é o suficiente para parecer aqui um pretendente para Lia. Então Lia se casa com outro pretendente e eu fico livre para entregar a minha filha Raquel para Jacó. Só que aconteceu é que não apareceu o pretendente. Jacó trabalhava e o tempo passava e o pretendente para Lia não chegava, porque Jacó, ele estava namorado, ele estava apaixonado, ele estava amando muito, era Raquel e tudo o que ele fazia era por Raquel. Acontece de chegar o dia e nada disso aconteceu. Então Labão se vê num problema muito grande. E ele, então, prepara uma ceia muito forte, uma cena muito forte, uma festa muito forte, né? Muito badalada, muito rica. E a Bíblia diz que quando começa a noite, quando está escurinho, ele, então, prepara para entregar a filha para Jacó. Bom, alguns discutem sobre isso, dizendo que Jacó bebeu, o que eu acho que ele não bebeu, tenho quase certeza disso, porque é uma pessoa que trabalha 7 anos, esperançoso de ter a sua esposa para fazê-la mulher, para ter uma relação com ela, para desfrutar do momento acasalado com ela, eu não acredito que ele vá beber nada, muito pelo contrário, ele quer estar bem atento para desfrutar do melhor que ele conquistou, que ele pagou, que ele lutou, que ele dispôs a ter nas mãos. E então eu acredito que Jacó estava muito, como diz em inglês, excited, ele estava muito motivado para aquele momento. E ele, então, segundo a cerimônia, ele aguarda a chegada da noiva. Mas eu quero lembrar a você que Labão não podia deixar que Raquel estivesse ali. Então ele prepara Lia. Ele disfarça Lia muito bem. Lia possivelmente colocou um véu e entra ali. E naquele momento ali, escuro talvez, né, com pouca luz ou sem quase nenhuma luz, Jacó então coabita com Lia sem saber que era Lia e só ficou sabendo ao despertar do outro dia, mas a Lia então já era mulher de Jacó, ele já tinha consumado o ato sexual com ela e quando ele desperta ele vê que não era Raquel, ele vai cobrar do sogro, dizendo: por que tu me enganaste? Labão fez muito bem o que fez. Eu quero lembrar a você que Labão era irmão de Rebeca. Lembra que Rebeca preparou Jacó com o traje de Esaú, com o cheiro de Esaú, com o jeito de Esaú, com tudo de Esaú, só não teve a voz de Esaú. No caso de Lia, Lia não precisou falar nada. Lia sabia do plano do pai. Lia sabia que o pai estava fazendo tudo para o bem dela. E então ela se calou, foi calada e se fez mulher de Jacó. Por quê? Porque era ordem do pai para cumprir a regra da cultura deles. Jacó também foi bem preparado por Rebeca quando foi se apresentar como Esaú, até mesmo com direito. Ali também era direito da filha mais velha se casar primeiro. Então estava tudo dentro dos direitos, tanto quando Jacó foi para se apresentar como Esaú, como agora Lia vem se apresentar como se fosse Raquel. Mas então o sogro, muito inteligente, depois do ato consumado, ele diz: você precisa terminar a lua de mel. E então você trabalha para mim mais 7 anos, e se você for trabalhar os 7 anos, eu te darei depois da lua de mel, eu te darei, né, do momento de uma semana que você está aí no seu momento de casamento, de acasalamento, desfrutando da tua mulher que eu dei a você. Eu te dou, Raquel, a tua preferida e a tua amada. Parece tudo muito inaceitável, não é? Parece tudo muito complicado. Parece que tudo não tem a ver com o plano santo de Deus. Mas eu quero lembrar a você que se Isaac soubesse que Jacó era Jacó, ele ia cumprir regras também. E na regra dele, ele tinha que dar a bênção para Esaú. Mas o plano de Deus não era aquele, porque eu disse em estudo passado que Esaú era mau. Agora, neste novo plano, onde Lia entra na história ali
com direito por ser a mais velha, ela entra e se torna mulher de Jacó, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava no comando de todas as coisas. E quando você vai estudar a Bíblia, você não fica preso em detalhezinhos pequenos como esse. Tem muito pregador que pregou tanto para mim e para a igreja, e eu cresci ouvindo Jacó como enganador, Jacó como um mau homem, um espertalhão, aquele que passava a perna em tudo. E só agora eu estudo Jacó, entendo que Jacó estava justamente 100% dentro do plano de Deus. Jacó não brigava com ninguém, Jacó não humilhou o sogro, Jacó não fez alvoroço, muito pelo contrário, ele entendeu a situação do sogro e trabalhou mais 7 anos, já tendo ao seu lado Raquel, a sua amada. E nos estudos próximos você vai ver como Deus operou nesta situação, como Jacó tomou aquele espaço ali, como Jacó foi benquisto ali, como Jacó desenvolveu ali, porque Deus estava no controle da situação. E eu volto ao título dessa mensagem: não fique turbulento aí, não fique tumultuando a tua mente, não fique brigando, tendo confusão interna, tentando entender a situação. O que eu te digo é: acalme-se. Deus está no controle. Deus estava no controle de tudo isso. Jacó precisava ter certos filhos com Lia, e esses filhos mudariam a história, né, da Terra Santa, do povo de Deus, do povo escolhido por Deus. Estes filhos com Lia entraria na história, e nós hoje somos parte desta história. Essa história precisava expandir, mas para que isso acontecesse, Deus tinha que controlar toda a situação. E na tua vida, meu irmão, e na minha vida, Deus também está no controle de toda a situação, por mais confuso que a situação pareça. Às vezes, se nós fôssemos olhar regras, olhar detalhes, olhar que Deus tem que fazer desse jeito ou daquele, Deus não irá fazer a nossa maneira. Ele continua sendo Deus e fazendo da forma dele de ser Deus. O que nós precisamos é aquietar-nos e saber que Deus é Deus. Ele não deixou e não deixará de ser Deus. As coisas acontecerão na nossa vida da maneira que Deus quer. E às vezes um pouquinho de tristeza aqui, um pouquinho de aborrecimento ali, um pouquinho de luta a mais, porque Jacó então de 7 anos passou a ser 14 anos. Mas a Bíblia diz que ele amava Raquel e ele não ia perder este amor, ele não ia olhar tempo, ele não ia olhar sacrifício, ele iria lutar por este amor. E então ele preferiu trabalhar mais 7 anos, mas ter a amada do lado dele. E nem por isso ele deixou de entender o plano de Deus. Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da minha vida. E muita gente pode chegar falando o contrário, pregando o contrário, dizendo o contrário. Creia na palavra de Deus, deixa Deus operar. Pode parecer confuso por um tempo, mas depois você estará esclarecido. Você pode não estar vendo perfeitamente, você pode estar recebendo um outro tipo de bênção que você não quis e nem almejou, mas o que Deus está fazendo é uma plataforma para te abençoar no futuro, é preparando o caminho para você ser bênção. Se não fosse Lia na vida de Jacó, ele não teria 12 príncipes, ele não teria 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel. Então você não busca entender detalhes das coisas de Deus, porque Deus trabalha na sua forma santa de ser e nada pode frustrar os planos de Deus. Confia no Senhor, deposite a tua confiança nele. A Bíblia diz: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Você pode não entender,
Você pode estar sofrendo agora. Você pode estar pagando por aquilo que você não quer pagar agora. Mas no futuro você vai entender que tudo isso faz parte do plano de Deus. A Bíblia diz que Deus aplana o teu caminho, Deus prepara a tua vereda, e a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Deus vai abençoar você, confie nele. Deus vai fazer de você grande homem, grande mulher, se você confiar nele. E mesmo você não entendendo agora, acalme-se. Deus está no controle. E ele só fará aquilo que te dará muito prazer, muita alegria, muita satisfação. Eu quero que você entenda esta palavra e que Deus te abençoe agora e sempre no nome de Jesus, seguindo, buscando a Deus. Eu quero dizer para você, foi uma bênção deixar uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração, no nome de Jesus. Mas não busque entender, acalme-se. Deus está no controle. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Pastor Riva Martins, um grande abraço meu.